Boa tarde, 12:05 pontualmente. Nós estamos aqui para a nossa segunda live dessa semana. Essa semana que está com um nome tão polêmico, né, gente? Semana do Sofrimento. Tanta gente mandou mensagem me dizendo: Nath, mais sofrimento? Não dou conta. Como assim? É isso aí. Eu tenho certeza absoluta que quem está aqui comigo, que assistiu a live de ontem, compreendeu por que nós estamos falando dessa semana ser a semana da live. E deixa eu contar uma coisa para você. Você que está aqui que não assistiu a live, no meu feed a live está gravada. Você pode ir lá assistir. Então, assim, pelo amor de Deus, não perde tempo. Vai lá e assiste, ela ficou gravada. A forma de você achar a live, você vai ver lá que eu tô com a cara assim, com a mão assim, vai ser fácil de você achar. Eu te garanto que quando você assistir essa live, você vai compreender por que nós colocamos essa semana como uma semana de sofrimento e por que nós estamos falando sobre esse tema, né? Por que a gente está falando que é uma semana difícil, é uma semana de sofrimento. Então deixa eu te falar. Não perde tempo. Quando terminar essa live aqui, você já corre para assistir a live de ontem, porque eu vou te contar uma coisa, com absoluta certeza do que eu vou te falar. O que eu recebi de feedback das pessoas de ontem, vocês não têm ideia. Muita gente mandando mensagem para mim dizendo assim: Nath, você não tem ideia do tanto que trouxe clareza para minha mente, trouxe clareza para o meu coração e, sobretudo, começou a trazer paz, começou a trazer alegria, começou a resgatar, né, tudo que foi roubado, né, tudo aquilo que há tempos que você não vive. Afinal de contas, gente, a gente precisa realmente dar nomes, né, aos sentimentos, e a gente sabe que quando vive uma crise no casamento, quando a gente vive uma traição, quando a gente vive um abandono, quando a gente vive todas essas circunstâncias, a gente, às vezes até disfarça, mas muitas vezes está aprisionado à dor que a gente vive, né? Então, eu quero encorajar você que está aqui comigo a fazer duas coisas, ok? A primeira coisa, por favor, convide algumas pessoas para estar aqui conosco. Não seja, não é egoísta, né? Mas não seja assim, na verdade não é nem egoísmo, na verdade é assim, ai, que preguiça, né? Às vezes a gente diz assim, nossa, eu vou convidar e tal e tal. Então, deixa eu te contar, convida as pessoas para estar aqui com a gente nessa live, né? Convida as pessoas para estar com a gente nesse momento. Eu te garanto que aquilo que a gente vai compartilhar hoje aqui vai trazer mais clareza ao que você pode estar vivendo, né? E sendo aprisionada. Né? Eu quero convidar você a convidar outras pessoas a estar aqui comigo. Enquanto você manda o convite, eu quero te dizer que no final dessa live, eu não tenho dúvida que eu vou te falar. Muitas coisas que estavam te aprisionando vão cair por terra. Acredite. Ah, meu Deus, tem sempre um abençoado para entrar aqui. Deixa eu tirar aqui, gente. Deixa eu só arrumar aqui, gente, porque a gente libera aqui a live, a gente entra na live e tem sempre uma galera que quer ibope, né? Algumas pessoas que querem, quer ver e tal. Então vamos lá. Deixa eu falar uma coisa pra você. Enquanto você tá convidando a galera pra estar aqui com a gente, enquanto você tá convidando o pessoal pra estar aqui com a gente, assim como eu também vou mandar aqui, já mandei, deixa eu mandar aqui pra uma turma pra estar aqui com a gente. Gente, eu tô mandando vários convites aqui. Faz também a mesma coisa. Convida todo mundo pra estar aqui com a gente. Muita gente mandando mensagem, Nath, me ajuda. Gente, a melhor forma de eu ajudar vocês, eu acredito que essa semana já vai ser, assim, poderosíssima, né? Tô mandando aqui, gente. Enquanto eu tô conversando com vocês, tô mandando aqui muito convite. Tô mandando mais de 50 convites, gente. Pra estar aqui com a gente ao vivo. Não perder esse tempo.
Olha lá, tô marcando todo mundo. Pra gente cooperar. É engraçado, né, pessoal? É interessante como a gente tem uma predisposição muito grande a compartilhar com as pessoas coisas que não edificam, né? Ou seja, desgraças, né? E às vezes é uma palavra que traz uma graça sobre a sua vida e não uma desgraça. Então, o convite literal é esse. Compartilhe com pessoas essa live que vai trazer uma graça sobre a vida das pessoas. Mas vamos lá. Eu sei que tem muita gente que está aqui, que está sendo convidado, nunca me viu. Então, por favor, deixa eu me apresentar para você. Eu sou Nathalie Pinheiro, trabalho com famílias há 14 anos. Né, especialmente aqui nas redes sociais, aproximadamente 10 anos já, meu Deus, o tempo tá voando. E tenho ajudado as pessoas a superar a dor gerada pela traição, pela crise e resgatar a alegria e a paz, né, na vida. Né, que eu falo que uma das piores dores que você tem na vida é quando você perde a alegria de viver e você perde a paz interior. Por que eu ajudo essas pessoas, né? Eu ajudo essas pessoas porque, na verdade, eu vivi na minha própria pele tudo isso, né? Então, eu vivi traição, eu vivi abandono, eu vivi rejeição, eu vivi o divórcio e depois de tudo que eu vivi, né, dentro do meu casamento, voltei para casa dos meus pais, eu vivi processos extraordinários, processos lindos com Deus. E esses processos fizeram com que a minha vida fosse transformada e a partir do que a minha vida foi transformada, eu também tive o resgate da minha família, a restauração do meu casamento. E eu não falo de uma teoria, né? Eu não falo de processos, de técnicas, não. Na verdade, o que eu quero dizer para vocês é que o que eu trago aqui para vocês é a minha própria experiência com a palavra e de milhares de pessoas que eu tenho ajudado, milhares mesmo, gente. Acho que só de alunos já passaram de 5.000 alunas, fora aqui nas redes sociais, fora Instagram, YouTube, TikTok, tudo isso, né? As redes sociais têm nos ajudado a realmente trazer uma voz de esperança, uma voz de consolo. E nessa semana nós estamos aqui fazendo exatamente isso. É um nome de uma semana polêmica e eu quero falar de novo, porque tem muita gente que está aqui, que não assistiu ontem. Nath, por que você está colocando o nome dessa semana, Semana do Sofrimento? Nath, será que a gente vai assistir essas lives, vai continuar sofrendo, vai aumentar mais ainda o meu sofrimento, eu não aguento mais? Não é isso, nada disso. Na verdade, a Semana do Sofrimento está acabando, porque nós estamos aqui compartilhando com vocês o que pode trazer clareza, essa dor, esse sofrimento que você está vivendo, ao ponto de você viver realmente uma cura. E por que a Semana do Sofrimento? Porque eu sempre falo que é incrível como antes da gente passar por qualquer processo de tratamento, né, o exame de sangue, exame radiológico, seja o que for que você vai fazer, sempre gera dor. Né? Ontem eu fiz uma comparação falando sobre o exame de sangue. Então, o exame de sangue, quem, gente, gosta de levar picada de agulha? Quem, gente, gosta de passar pela dor e pelo sofrimento de fazer um exame? Tem gente que chega até a desmaiar quando leva a picada. Porém, é necessário você fazer o exame para você saber como está o processo aí dentro do teu sangue, das tuas veias, mapear essa possível doença que está gerando dor, que está gerando as crises no seu corpo, para depois você tratar, depois você trazer o tratamento adequado, né, para a sua vida. E aí, diante disso, a Semana do Sofrimento, ela toma esse nome, não porque você vai aumentar seu sofrimento, na verdade pode doer um pouquinho, né, coisas que você acha que está curada, que está tratada, e na verdade, tudo isso serve para um grande propósito, para a gente trazer o verdadeiro tratamento. E lembrando que o verdadeiro tratamento de tudo que você está vivendo, eu vou te entregar na semana da minissérie Virando o Jogo da Traição. Por quê? A semana da minissérie é como se fosse, literalmente, eu vou trazer o remédio para tudo que nós estamos diagnosticando nessa semana. Então, essa semana é uma semana de exame, é uma semana de check-up emocional, check-up espiritual. Essa semana é uma semana onde vai doer, porque todo exame, para ter um diagnóstico, ele gera em nós um desconforto, ele gera em nós, às vezes, dor, mas
Tudo isso está cooperando, como a própria palavra de Deus fala, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo isso está cooperando para a gente viver o verdadeiro tratamento, que o verdadeiro tratamento eu quero entregar para você na semana da minissérie. Nath, que semana de minissérie é essa? A partir da próxima semana, próxima segunda, nós vamos ter aulas, aonde eu vou te entregar literalmente tudo que você precisa para tratar essa dor que você está vivendo aí, gerado por uma traição, gerado por um divórcio, gerado por um abandono, gerado por uma gestação, né, na outra mulher, na amante, um casamento de anos que foi destruído. Tudo isso nós vamos tratar na minissérie Virando o Jogo da Traição. E para você acessar a minissérie Virando o Jogo da Traição, que é gratuita, que é online e vai ser durante uma semana, você precisa se cadastrar, porque você vai receber todas as aulas gratuitas no seu e-mail. Então, depois, quando terminar essa live, eu quero te convidar a se inscrever, a se cadastrar para estar comigo na minissérie. Lembrando que essa semana, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós vamos ter lives onde nós estamos trazendo diagnóstico. Ontem nós falamos sobre você não é culpada, né? Quem é o verdadeiro inimigo do seu casamento? Quem é o seu verdadeiro inimigo, né, da sua vida? Não é o seu cônjuge. Ontem nós explicamos exatamente quem é o verdadeiro culpado. E hoje eu quero trazer um segundo inimigo, quem realmente está cooperando para a destruição do seu casamento, né? E hoje eu quero trazer um tema, gente, que eu tenho uma ideia, né, diante de tudo que eu tenho visto, tudo que eu tenho entendido, tudo que eu tenho trazido como experiência, é que, na verdade, o que nós vamos saber hoje, o tema de hoje, é muito fruto do tema da live de ontem, né? Porque ontem nós falamos da cultura mundana, ontem nós falamos da cultura do mundo, né? Que é uma cultura que ela vai entrando na nossa vida pelas entrelinhas, ela vai entrando na nossa vida pelas telenovelas, pelos filmes, pelas redes sociais. Mas para você saber tudo, vai lá e assiste a live de ontem. E hoje, gente, o tema de hoje, que nós vamos conversar, tem sido algo que, entenda, tá? Eu gosto sempre de deixar isso muito claro. O que nós estamos trazendo aqui não é justificando o erro do seu cônjuge. O que nós estamos trazendo aqui é explicando, é trazendo clareza. Porque às vezes quando eu tô falando aqui, as pessoas assim, nossa, mas isso não justifica. Lógico que não justifica, porque pecado não se justifica. A gente pode explicar como o caminho te levou ao pecado. O que te levou ao pecado? Né? O que te fez pecar em detrimento a perder tudo, perder família, perder casamento. Nós estamos explicando, nós não estamos justificando, tá bom? E hoje o que eu quero trazer para vocês é um comportamento. Gente, esse comportamento, cada dia que passa, eu confesso para vocês que ele tem sido assim, meu Deus. Ele não só tem destruído as famílias, quanto ele tem destruído a maternidade, a paternidade, ele tem destruído a mente dos nossos filhos, ele tem gerado na mente dos nossos filhos nem querer casar, nem querer constituir família. Só para vocês terem ideia de como ele tem sido grave, entende? E o nosso tema de hoje, deixa eu só abrir aqui minha colinha, gente, porque eu não quero perder nada de compartilhar aqui com vocês. Então, o tema que eu quero conversar com vocês hoje está muito relacionado a um comportamento, né? Ontem a gente recebe as informações, né? E gera um comportamento. E esse comportamento, vocês não têm ideia. E o nome desse comportamento chama-se competição. Competição, Nath? Como assim? Competição não faz o menor sentido. Então, vamos lá. Nós somos uma geração, né? Vamos falar aí da geração de 30 anos, 40 anos. Nós somos uma geração de pessoas que conquistaram, vamos falar aí a partir dos 50 anos, né? 50, 40, 30 anos. Nós somos uma geração gerada por mulheres que foram escravizadas. Então, as mulheres antigamente, as mulheres de seus 60, 70 anos de idade, gente, eu vou desativar aqui os comentários para a gente não perder o foco.
As mulheres ali dos anos de 70 anos, 60 anos, elas foram mulheres que elas foram muito poldadas, né, em todos os sentidos. E essa polda gerou dentro das mulheres muitos sentimentos, né, sentimento de revolta, sentimento de abuso emocional, abuso financeiro, abuso sexual. Então as mulheres antigas, elas eram mulheres que elas queriam fazer as coisas e não podiam, né, porque elas tinham o seu marido, não como marido, mas como um senhor, né, que dominava elas financeiramente, que dominava elas emocionalmente. As mulheres, elas não tinham a condição de estudar, elas não tinham condição de votar, elas não tinham condição de comprar o que elas queriam comprar, elas não tinham condição de ser voz, né? Elas eram simplesmente esposas de homens que muitas vezes, eu principalmente que vinham do Nordeste, eu não sei no resto do país, mas no Nordeste, mulheres de homens muito brutos, né? Mulheres de homens grosseiros, né? Que usavam a mulher literalmente, usavam as mulheres sexualmente, abusavam delas emocionalmente, né? Mulheres que não tinham liberdade nem espiritual, dentro de contextos religiosos extremamente rígidos, e isso gerou uma geração de mulheres amargas, mulheres rebeldes, mulheres revoltadas e mulheres caladas, né? E toda essa dor delas gerou nelas ensinos, gerou nelas um grito, onde elas diziam assim: eu fui escravizada emocionalmente, sexualmente, financeiramente, espiritualmente, mas as minhas filhas não serão, né? Então, houve uma frase de uma geração para outra que não dependa de ninguém, não dependa de homem, estude, tenha a sua liberdade, se homem fizer alguma coisa com você, toque sua vida, não dependa de ninguém. E essa frase, essa voz, a gente entende, né? A gente compreende que era uma voz de pessoas que estavam sofrendo há anos, geracionalmente falando, né? Então, as mulheres de 80 anos, as mulheres de 90 anos, as mulheres de 70 anos foram gerações muito massacradas emocionalmente, né? E até chegar fisicamente. E o grito delas era assim: eu não consigo me libertar disso, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, eu não tenho voz, eu não tenho nada, mas isso não vai se repetir na minha próxima geração. Então elas foram instruindo as mulheres a serem livres, a serem... E nós tivemos ganhos. Inclusive, se eu estou aqui nas redes sociais falando com você, eu sei que essa conquista ela foi gerada por essa geração que queimou o sutiã, essa geração que foi para as ruas e disse: a gente quer ter voz, a gente quer voltar. Sim, nós tivemos ganhos, mas nós também tivemos prejuízos. Por quê? Porque a mulher saiu de um extremo ao outro. Ela saiu da escravidão, né? Ela saiu da escravidão e ela foi para o lugar do governo, ela foi para o lugar do domínio, que também não é o lugar dela. Então nós saímos do 8 para o 8 mil. Nós não saímos do 8 para o 80, nós saímos do 8 para o 8 mil. Nós ainda não achamos o equilíbrio desse lugar. E à medida que o tempo foi passando, realmente nós fomos tendo ganhos, nós começamos a frequentar universidades, nós começamos a estudar, nós começamos a nos capacitar como mulheres, e a gente vê isso de forma muito clara, né? Empresas mundialmente conhecidas e enormes, elas estão sendo ocupadas por mulheres que estão nesse posto, né? CEOs e tal. Mas nós tivemos alguns prejuízos. E um desses prejuízos chama-se competição. Nós entramos numa linha, né, onde nós excedemos a linha que era muito tênue entre termos uma voz e competirmos, e não nos submetermos, e não sermos mais escravizadas. E essa competição, ela trouxe resultado para as famílias, ela trouxe resultado para os casamentos. Porque, olhem só, quando a gente pega a Bíblia e começar a ler toda a história da Bíblia, a gente vai ver que o próprio homem, ele foi constituído, né? Ele foi desenhado pelo Senhor, né? Fisiologicamente, emocionalmente, para entrar em guerras, né? Para lutar, para defender suas casas, suas famílias, seus casamentos, as nações, os governos, né? Então a gente vai ver que a guerra, o desejo pela guerra está dentro do DNA, principalmente do homem, né? Assim, você não vê historicamente mulheres indo para a guerra.
Você vê homens indo para a guerra, né? Lógico, é evidente que dentro do exército a mulher também conquistou esse lugar, mas dentro de um contexto histórico você vai ver que os homens é que vão para a guerra. Então tá dentro do DNA do homem guerrear. E a mulher, dentro da sua conquista, entrou para esse lugar de guerra. Mas nós tivemos grandes prejuízos. Por quê que nós tivemos grandes prejuízos? Porque dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto fisiológico, dentro de um contexto espiritual, a mulher, ela foi constituída pelo Senhor para ela cooperar, para ela auxiliar. Ela não foi feita pelo Senhor para competir com o homem. E quando a mulher entrou nessa condição de competir, o homem, dentro da sua própria fisiologia, tá, gente? Lembrando que, mais uma vez, nós não estamos justificando, mas nós estamos explicando o contexto histórico do que isso acontece. O homem, ele tem dentro do seu DNA, tá? Ele pode ser da cultura que for, ele pode ser de onde for. Ele tem dentro do DNA dele um desejo de prover, de proteger, de promover, porque o Senhor constituiu ele para isso, né? E quando ele entra num ambiente onde ele não consegue fazer isso, ele tem duas situações que eu estou vendo que é uma realidade, né? A primeira, se dentro da casa dele ele tem uma mulher que compete e não coopera, ele vai procurar em algum lugar uma mulher para ele ter como cooperadora, ter como auxiliadora. E isso é uma realidade que eu vejo em muitos casamentos, inclusive no meu, tá? Quando eu separei a primeira vez. Então o que acontece? Ele olha para a mulher, ele vê a mulher dentro de casa, competindo financeiramente, competindo inclusive nos comandos, competindo na educação dos filhos, competindo até espiritualmente, tá, gente? Tem muitas mulheres que se colocam num pedestal, né, espiritual. E quando ela entra nessa condição, e aí é onde vem uma grande coisa que eu queria dizer para vocês, gente, é que a competição gera guerra. E na guerra, ninguém ganha. Escute o que eu estou te falando. Agora nós estamos vivendo um tempo onde está tendo guerra em Israel e no Hamas. Quem está ganhando nessa guerra? Ninguém. Por quê? Porque guerra gera morte. Guerra gera prejuízo financeiro, gera morte, gera divisão, gera problemas em tudo e em todo lugar. Então, dentro de um contexto de guerra, ninguém ganha. Dentro de um contexto de competição que gera guerra num casamento, ninguém ganha. A mulher não ganha, o homem não ganha, os filhos não ganham, ninguém ganha. Na verdade, a gente simplesmente decide perder em todos os lados. Essa é a grande realidade. É só você olhar para tudo que está acontecendo. É só você olhar para tudo que está acontecendo na sociedade, nas famílias. Então, ninguém ganha, né? E aí, o que acontece? Muito, muito comum de acontecer, tá? Não é normal, mas é comum de acontecer. O marido está em casa, com a mulher, ela começa a competir, ela, dentro desse processo de competição, né? Voltou? Gente, me dá um ok, porque eu vi que deu uma parada. Voltou? Voltou, né, gente? Pronto, voltei. Tinha dado uma travada. Então, dentro de um contexto, gente, de competição, o que o cônjuge faz? Espera aí. Eu quero ser alguém que é honrado. Gente, são duas coisas antagônicas, tá? Quem compete não honra. Não tem como, ok? Então, quem compete não honra. E o homem, ele tem esse desejo dentro do DNA dele de ser honrado, né? Vamos trazer para um contexto de hoje em dia, tá? Quando o homem não se sente honrado, a
Qual é a primeira coisa que normalmente ele faz com as pessoas? Ele ataca. Então, um homem desonrado, ele tem uma tendência a atacar. Quando ele ataca, ele potencializa mais ainda dentro do coração da mulher o quê? Ainda bem que eu não dependo, ainda bem que eu não submeto, ainda bem que eu vou tocar a minha vida e não vou ficar aqui me submetendo a esse homem, não. Ou seja, você entra num ciclo aonde todo mundo perde. Aí a mulher, cada vez mais, ela entra nessa condição de potencializar mais ainda o desejo dela de ser independente, de ser autossuficiente. E aí o que acontece, gente? A próxima geração, ou seja, os seus filhos, já estão aprendendo uma disfunção terrível. E olha que coisa interessante. O problema da competição chama-se comparação. E aí é onde abre a grande brecha. Por quê? Quando minha mulher compete dentro de casa, tá saindo, gente, aí? Tá funcionando? Me dá um ok. Eu acho que tá. Quando você compete, aí o que acontece? Entra no processo da comparação. Você, como mulher, começa a comparar o seu marido com outros homens. Seu marido começa a comparar a sua mulher com outras mulheres. E aí o que acontece? Você começa a ver vantagem lá fora mais do que dentro de casa. E isso gera em você o quê? Rapaz, eu vou cuidar da minha vida. E aí é onde hoje nós estamos vendo o que está acontecendo com as famílias. As mulheres estão traindo de um lado, os homens estão traindo do outro. O problema é o casamento? Não. O problema não é o casamento. O problema foi lá atrás, quando a voz da sua mãe, a voz da sua avó, ela ecoou na sua mente. Você entrou no casamento já de guarda alta, você já entrou no casamento chateada, você já entrou no casamento predisposta a competir, você já entrou no casamento predisposta a comparar. E por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque é muito comum a cultura do mundo estabelecer isso em nós. Nós muitas vezes estamos na igreja, muitas vezes a gente fala que somos mulheres sábias, mulheres tementes ao Senhor, mas na prática esse é o nosso comportamento. E aí o que acontece? Trazemos problemas, guerras, prejuízos para o nosso casamento e para os nossos filhos. Gente, quantos jovens você conhece que fala com todas as letras, eu não quero casar? Quantos jovens não querem ter responsabilidade? Agora, constrói aqui comigo, presta atenção. Se dentro da minha casa, o meu filho vê uma competição. E tem um detalhe. Eu preciso compartilhar isso aqui com vocês. Então, o marido faz a comparação, pula fora do barco e começa a achar uma mulher que se submete a ele, que admira ele, que honra ele. Aliás, deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. Se tem uma coisa que a amante sabe fazer, é isso, viu? Pensa. Mas só quando ela é amante. Porque se ela deixa de ser amante e vira esposa, ela faz exatamente o contrário. É uma astúcia diabólica que as amantes conseguem fazer. Então, elas mandam mensagem o dia inteiro que eles são maravilhosos, que elas admiram demais, que elas estão com saudade. Vocês estão entendendo? Então, é incrível, gente. É incrível como, quando a mulher está no pecado, nesse pecado, quando ela está na figura de amante, ela faz tudo, inclusive que a Bíblia fala que é para ela fazer. Olha que louco. Preste atenção. Ou seja, ela é submissa, ela é carinhosa, ela é auxiliadora, ela conversa com ele, ela escuta ele. Menina, ela é extraordinária. Aí ele olha para dentro de casa, vê uma mulher que compete, uma mulher que desonra, uma mulher que briga, uma mulher que cobra, uma mulher que critica. Porque é um detalhe, né? Esses comportamentos, eles são fruto da competição. Então a mulher começa a dizer assim, eu faço e tu não faz. Eu cuido, tu não cuida. Eu realizo, tu não realiza, né? E aí o que acontece? A outra lá, não. A outra lá, menina, é só palavra de bênção. Bênção, né? Bênção.
só elogio, só validação, bota ele pra cima e tal. Preste atenção, gente. Olha que coisa diabólica. Nós que estamos em Deus, temos um comportamento diabólico. E elas que estão no mundo, dominadas por Satanás, têm um comportamento santo. Não é muito louco isso, gente? Vocês não acham muito louco? Olha que... Por isso que o mundo tá como tá. Porque na prática, gente, muitas vezes a gente não faz o que nós deveríamos fazer. Paulo já diz isso. Senhor, me livre de mim mesmo. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que está dentro de mim, isso é o que eu pratico. Vocês entendem? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Clareza. Eu estou trazendo luz sobre você. Entende? Porque quando eu trago luz sobre você, eu estou te dando a possibilidade de consertar a rota. Entende? E aí nós vamos ter resultados diferentes. E aí, o que acontece? Segunda coisa que acontece. Então, o homem, com a mulher que compete dentro de casa, ele procura coisa fora de casa, ele procura alguém que vai honrar ele. E ou você pega esse homem que muitas vezes já é omisso, já é preguiçoso, já é um pau mandado, já é um homem fraco, e você potencializa mais ainda esse homem fraco que você tem. Por quê? Porque imagina só, gente. Imagina. O cara é preguiçoso, não sai de casa para trabalhar. Aí tu trabalha triplicado para sustentar a casa. Quando tu chega dentro de casa, tu olha para ele e diz o quê? Rapaz, deixa de ser preguiçoso. Quando é que tu vai virar homem? Quando é que tu vai amadurecer? O que tu tá falando para esse homem? Tu tá lançando sobre ele, potencializando sobre ele exatamente quem ele é. Agora pensa comigo. Um cara preguiçoso que chega em casa, tem comida, roupa lavada, tudo. Porque tem uma mulher que é desenrolada demais, né? Que compete ao mesmo tempo, resolve tudo. Pra que ele vai se mexer? Pra que, gente, que esse homem vai fazer alguma coisa? Vocês estão entendendo? Então você faz duas coisas. Ou você bota ele pra fora de casa e potencializa mais ainda nele a condição dele olhar pra fora e ter mais prazer fora do que dentro. Ou você potencializa mais ainda esse caráter de homem fraco, preguiçoso. Aí tem um detalhe, gente. Desculpa o que eu vou falar. Mas a grande maioria das vezes, quando a gente vê homens fracos, preguiçosos, omissos, banana, normalmente eles tiveram mães que eram muito dominadoras. Mães que eram muito manipuladoras. Mães que eram muito... O governo estava na mão delas. Ou seja, além da gente estar perdendo o nosso casamento, a nossa família, muitas vezes nós já estamos imprimindo na próxima geração um caráter de homens mais fracos. Vocês entendem? Então, os filhos homens, quando têm mães muito dominantes e muito... Eles têm uma tendência, tá? Eles têm uma tendência a serem homens fracos. Por quê? Porque eles olham para a mãe e vê a mãe um trator, vê um pai um fraco. O que você está imprimindo nos seus filhos? Porque os nossos filhos, eles não aprendem com o que eles escutam não, só, tá? Eles aprendem muito mais pelo exemplo, né? Então, o que acontece com a competição versus a comparação? Nós começamos a destruir, entrar em guerra dentro da nossa própria casa e já imprimir na próxima geração essa guerra. Ou seja, nós vamos perpetuando um ensino equivocado, um comportamento equivocado que está gerando muito mais prejuízo do que ganho. Lembrando que, como eu falei no começo da live, né, essa conquista da mulher, ela teve benefícios, né? Ela teve benefícios. A gente não pode errar em dizer que não teve. Tivemos. Inclusive, se eu estou aqui ao vivo falando com vocês, é porque um dia alguém lutou para que as mulheres tivessem voz. Mas a gente não pode ter uma voz que abafa a voz do homem. A gente não pode ter uma voz que compete com o homem. Eu não quero competir com o Beto, pelo contrário, né? E eu sempre falo que eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu tenho essa percepção. É que no findar de todas as coisas, nós ainda somos um sexo mais frágil. E dentro de um contexto de família, de casamento e tudo, quando chega no divórcio, quando chega no abandono, quem mais sai perdendo, quem mais tem prejuízo é a mulher, né? Ela que fica com o BO todo, né? Pelo menos essa é a minha percepção de acompanhar as mulheres que divorciam, que fazem tudo isso. Mas
eu quero dizer para você que se você está nessa situação, né, de competir, de comparar, não faz isso, sabe? Quando você sai desse lugar, você entra num lugar de autossuficiência e governo, que não é o seu lugar segundo o que Deus sonhou para você, né? E se você está aqui comigo, eu creio verdadeiramente que você quer andar segundo os propósitos de Deus, você quer andar segundo o que Deus sonhou para você. Que, aliás, viver a vontade de Deus é maravilhoso, porque a Bíblia fala pra gente que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, como é bom a gente sair da condição da nossa humanidade, parar de ouvir essas vozes geracionais que falavam, não dependa de homem, não faça isso, tenha seu dinheiro, tenha sua dependência, né? E começarmos a ouvir o que Deus tem para nós. Porque quando a gente anda segundo o que Deus fala, Ele está conosco. Quando a gente anda segundo o que a nossa família fala, o que a nossa avó e a nossa mãe fala, muitas vezes Deus não consegue estar conosco, porque nós estamos o contrário do que a palavra de Deus fala. E aí a gente precisa sanar essa maldição que às vezes está perpetuando há muitas gerações. E eu tenho absoluta certeza do que eu vou te falar. Se a gente sair desse lugar e voltar ao plano original, plano onde Deus falou, por isso, o homem deixará pai e mãe, se unirá com sua mulher e os dois se tornaram uma só carne. E antes disso Deus falou, Adão, far-lhe-ei um auxiliador que lhe seja idôneo. Se nós sairmos da condição de competição, de comparação, e entrarmos no lugar de sermos auxiliadoras, cooperadoras do propósito principal, qual o propósito principal, gente? É o casamento? Não. O propósito principal é prepararmos uma nação, prepararmos filhos, prepararmos uma geração consagrada ao Senhor. E aí, esse é o meu convite para você. Não continue nesse sofrimento. Te garanto que você vai sofrer muito mais se você caminhar em competição, em guerra dentro da sua casa, do que você entrar no lugar de auxílio. Essa é a chave de hoje. É isso que eu quero compartilhar com vocês. E lembrando que todo o antídoto do que você está vivendo agora, todo o tratamento desse sofrimento que você está vivendo agora, eu quero te entregar na minha série Virando o Jogo da Traição, que começa próxima segunda. Lá eu vou te entregar muita coisa para você verdadeiramente curar isso aí. Chega de passar metiolate, né? Quem é da minha geração para trás vai entender isso, nessa ferida gigante que está aí dentro de você, que está te aprisionando, né? Nesse sofrimento violento que você está vivendo. Chegou a hora da gente tratar verdadeiramente com o que vai curar o seu coração, que vai fortalecer o seu espírito, para você viver efetivamente o que Deus tem para a sua vida. Aliás, o preço foi alto para que você conquistasse tudo isso. Às vezes, a nossa ignorância é que nos faz permanecer no sofrimento. Por isso que essa semana é uma semana, não é só de sofrimento, na verdade é uma semana onde eu quero te tirar do sofrimento para você ser verdadeiramente curada e preparar a próxima geração para os feitos do Senhor. Combinado? Gente, se inscreva na minissérie, eu tô te esperando, mas amanhã, 12:05, nós estamos aqui de novo para compartilhar com vocês o terceiro tema do que pode estar destruindo a sua casa, o seu casamento, trazendo clareza sobre esse sofrimento para depois a gente tratar ele. Combinado? Essa live vai ficar gravada, compartilha com muita gente, assiste ela desde o começo se você chegou aqui agora, e eu tenho absoluta certeza que muitas curas já vão começar aí dentro do seu coração. Um beijo, foi um prazer estar aqui com você e até amanhã. Tchau!